Rádio Movimento. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Postal Filme, o programa quinzenal da Rádio Movimento, que teve estreia há 2 semanas, precisamente numa quinta-feira, porque vai sempre para o ar às quintas-feiras, sempre às 22 horas, sempre comigo, Stefan Pires, e com a Melissa Coimbra. Olá, Melissa, bem-vinda. Boa noite. Queríamos começar por agradecer a quem nos ouviu e viu há 2 semanas no nosso programa de estreia, porque tivemos algumas centenas, o que nos deixou surpreendidos e felizes, claro. E diria até que tivemos um realizador bastante famoso, talvez a ouvir, não tenho a certeza, vindo da Roménia. Penso que ele ligou a Rádio Movimento na Roménia. Estou a falar do Rado Jude, justamente o realizador de um dos filmes que trouxemos aqui na semana passada, o Não Esperes Demasiado do Fim do Mundo, porque ele começou a seguir-me no Twitter, que agora se chama X. E eu até pensei que fosse uma conta que não fosse dele, mas já fiz o meu fact-check. Cheguei à conclusão que a conta é dele e, portanto, não deixa de ser surpreendente. Portanto, já valeu a pena também por isso. Mas tens mais feedback, não é, Melissa? Sim. Boa noite, mais uma vez. Olá. A quem nos ouve e quem nos vê também. E sim, de facto, foi surpreendente porque foi a nossa estreia, não é? Completamente, que estes radialistas incríveis, super profissionais, cheios de técnicas de última geração, e de facto tivemos feedback bom, não é? Sim. Eu acredito que mesmo as críticas construtivas são fundamentais, mesmo para estarmos aqui um bocadinho mais à vontade. Mais à vontade, claro. E sendo o nosso primeiro programa, foi surpreendente porque conseguimos de facto chegar com a nossa ideia a muita gente, teve muitas visualizações, ficámos muito contentes com isso também, e agradecer efetivamente a quem despendeu do seu tempo para também partilhar connosco que já tinham visto os filmes ou não, ou que ficaram interessados ou com a ideia de... E de facto acho que acaba por ser muito, muito positivo para nós. Sim, é importante termos o retorno daquilo que estamos a fazer, ainda para mais, como tu disseste, alguém que está a fazer isto pela primeira vez, não é? Portanto, por um programa de rádio, portanto é sempre muito importante. Esperemos que as pessoas continuem a ouvir e a entrar em contacto connosco, seja por que via for, para nos dizerem aquilo que acham e aquilo que lhes parece pertinente. Ora bem, esta noite, portanto, já não temos a introdução do programa para fazer, nem as nossas biografias de apresentação. Vou só recapitular rapidamente em que é que consiste este programa para aqueles que não viram o programa de estreia. Sim. Portanto, eu e a Melissa fazemos uma troca de postais cinematográficas, ou seja, escolhemos um plano do filme que depois origina uma imagem e nesta sequência vai desembocar num postal. Esse postal depois, portanto, cada um de nós viu um filme diferente, escolheu um plano e selecionou uma imagem para depois fazer um postal. E quando digo fazer um postal, fazê-lo na verdadeira acessão da palavra, porque é um postal físico, não é?
privilegiámos aqui o. Era fundamental que fosse físico, portanto, não termos aqui uma imagem projetada, e portanto é assim que também começa o programa. Foi o desenho inicial, não é? Para que de facto tivéssemos aqui uma abordagem diferente. Tanto quem nos vê como quem ouve consegue ouvir também aqui as nossas descrições dos planos, portanto nós asseguramos essa parte, ou então vamos tentar assegurar essa parte. Sim, claro. E portanto os postais são físicos, e depois cada um de nós fala sobre eles e trocamos ideias, não é? Cada um traz um filme e um postal diferente, e depois a ideia é conversarmos, tal como fizemos no programa de estreia. Portanto, sucintamente, é esta a gênese do postal filme, e portanto vamos avançar com os postais. De dizer que hoje trazemos postais, imagens, planos, filmes de duas mulheres realizadoras, filmes separados por 30 anos, portanto um filme é de 2023, o outro é de 1993. Já tinhas nascido, Melissa? Claro que já. Claro que já. Ou então, sim, já. Já? De certeza? E portanto o filme de 2023 é de uma jovem realizadora espanhola bastante promissora, a Helena Martín Gimeno. E o filme de 1993 é da icónica Chantal Akerman, portanto que já não está neste mundo físico, mas estará sempre em todo lado com o seu cinema. E portanto vamos começar com o postal da Melissa e vamos descobrir qual destes dois filmes é que a Melissa nos trouxe e qual é o postal. Portanto, eu decidi trazer o Criatura, que é então da Helena Martín Gimeno. É mesmo ela é uma realizadora super promissora, tem quase a minha idade. Sim, 32. 32? Ok. Estás a ver? Isso é novinha. Estás a revelar a tua idade, assim, publicamente. Não, quase. Ninguém sabe, não é? Isto ninguém pode saber. Portanto, eu decidi trazer este filme. Não tem nada a ver, não tenho nenhuma obsessão pelo ano de 2023. Se calhar as pessoas acham que eu só trago filmes de 2023, mas isso é completamente. Deixa-me só dizer o seguinte: que o postal, portanto, já está no ar para quem está a ver, não é? Certo. Para quem só nos ouve, se calhar depois a Melissa vai fazer a descrição, não é? Sim. Mas ele já está no ar agora para quem vê. Sim. Então. Queria só dizer este pequeno contexto da realizadora, porque de facto ela já tem aqui algumas obras bastante promissoras e com bastante maturidade. Este filme é um filme desafiante, é de facto, não diria pesado, mas acho que tem várias interpretações muito profundas, mas isso depois também poderei dizer. Então, este plano é a atriz, portanto, a protagonista, que também é realizadora. Também portanto, é realizadora, certo. Está deitada na cama dos pais, e de facto é um plano que é um pouco escuro, mas que evidencia algumas escoriações nas pernas, que têm a ver com aqui a própria urticária que deixa estas marcas. Eczema, não é? Sim. É especificamente, ela pelo menos atribui aquilo como se fosse urticária, Okay. mas de facto aquilo toma uma proporção gigantesca, para dizer a verdade. Eu escolhi este plano porque ela está efetivamente deitada em cima da cama, não é? Portanto, de barriga para cima e numa certa vulnerabilidade e até um certo encarar da câmara, portanto é muito específico a expressão dela. E esta foi sinceramente a razão pela qual eu escolhi. Eu acho que o filme tem muitos planos
tem de facto, vive aqui de grandes transições, porque fala de 3 dimensões, não é? Do desenvolvimento da sexualidade, da mulher em específico, e acaba por ser muito desconfortável. Sim, e quando falas em 3 dimensões estás a referir-te portanto, mesmo ao crescimento dela, não é? Porque enquanto portanto, há a infância, depois a adolescência, a caminho da juventude e depois a vida adulta, não é? Que acabam por ser 3 personagens diferentes que interpretam os papéis. Sim. Mas ia só meter aqui uma colherada em relação ao postal. Faz-me todo o sentido porque eu quando vi o filme achei que no final do filme achei que o ponto mais forte do filme é a entrega do corpo que ela faz. Ainda para mais sendo ela a própria realizadora, é dar-se de corpo e alma ao filme e portanto o corpo dela espojado ali na cama com o eczema ali a estender-se pernas abaixo, portanto é forte. É a moldura perfeita do filme. Para mim foi. De facto, é assim, o filme acaba por ser muito interessante porque fala aqui de muitas coisas, em específico da relação dela com o pai, da relação dela com a mãe, que eu acho que isso não é muito espelhado, mas é uma coisa muito forte, ou seja, é algo muito rude, muito despegado, frio. E começa na relação dela com o pai. Não é? Ficaste com essa sensação. Sim. Ou seja, é uma consequência da própria relação que ela tem com o pai. Sim, portanto, desde a infância, não é? Sim. Ou seja, inicialmente isto, portanto, é aqui um regressar na fase dela adulta, a regressar um bocadinho aqui à fase da adolescência, portanto, da sua infância e da adolescência. Sim. E portanto, de facto, há aqui vários aspectos que começam a ser singulares, porque também encaramos aqui, o filme encara muito a questão de como a própria mulher também se descobre e como é que olha para a sexualidade tanto nos homens como nas mulheres, portanto acaba por ser essa relação também, mas aqui a urticária, não é? É uma questão emocional, ou seja, muitas vezes uma resposta uma resposta, organismo. Sim, eu diria que sim. Ou seja, a forma que também como está espelhada é uma consequência da dor interior, de crescer, de perceber, ou então não perceber, porque há muitas coisas pontas soltas que ela vai tentando lembrar-se, viver, rebuscar e ficam de facto no ar. Sim. Tu, quando falavas há pouco de a relação da mulher com a sexualidade, estás a pensar nela desde o momento em que é criança, não é? Portanto, sim, não só a mulher adulta, não é? Certo. Porque há pouco falavas da questão da mãe, não é? Dela ter uma relação difícil, azeda com a mãe e realmente esse foi um dos tópicos que me criou mais desconforto, sim, porque como tu disseste, o filme é desconfortável, é incómodo, arranha, é um filme que arranha, faz comichão. Exato. Não, mas arranha não só e faz comichão não só pela questão do eczema ou da urticária na protagonista, mas também por determinadas imagens que nos fazem, que a câmera fica lá para que nós façamos uma reflexão sobre aquilo, certo, e pensemos, não é? E há duas que eu destaco particularmente. Uma delas tem a ver com portanto, com a relação que ela quer ter, que ela não tem com a mãe, porque quer ter com o pai, não é? Porque estou a falar na infância ainda, porque ela quer, há uma altura em que ela quer ver o pai nu e portanto aquela diferença dos corpos do homem para a mulher, penso que ela sente aquilo enquanto criança e quer desvendar e portanto e vai se sentindo atraída também se calhar por essa necessidade de destapar esse mistério, não é? E depois a segunda, também na infância, por acaso marcaram mais essas da infância, quando ela está ao colo de um
de um amigo dos pais, não é? E está ali aos saltinhos no colo, e depois gera-se uma imagem entre a inocência e a perversidade, não é? Uma coisa como é que se definem as fronteiras, não é? Porque depois até o olhar do pai e dele cruzam-se e ele diz, vai lá brincar agora, qualquer coisa, e a câmara fica ali mesmo para nos magoar, perfurar um bocadinho. Eu acho que sim, porque roça aqui também, se calhar, aqui a questão do complexo de Eletra, que é o contrário do complexo de Édipo, em que, portanto, a menina tem um certo encantamento. Bem, é um bocadinho mais profundo do que isso, mas existe este encantamento com o pai. E é natural, Freud explica. Portanto, há aqui muitas questões emocionais, portanto, do seu desenvolvimento, ou seja, à medida o crescimento da mulher, neste ponto de vista, não é só físico, ou seja, não é só o desenvolvimento do crescimento normal, assume muito que é o interior, muito daquilo que sente, daquilo que se entrega a. E de facto é difícil, e acho que é por isso é que cria esse desconforto, porque a mim, enquanto mulher, crio esse desconforto, porque é vermos estas questões do lado de fora, como se fosse um aquário. Portanto, sim, foi uma experiência. Para mim, este filme é uma experiência, e é uma experiência que tem que ser maturada. Ou seja, nós vimos o filme e precisamos assim de um espaço, de um balãozinho para conseguirmos dissecar de facto aquilo que acabávamos de ver. Eu escolhi este plano. Há vários planos lindíssimos de transições, mas como não consigo trazer um postal com transição, que era as tais que disseste, de ela estar na adolescência e passar para a infância, portanto, na água, por exemplo, há esta ligação à água, portanto, ao mar, quase numa coisa de cura, de purificação, não é? Sim, assim, é um bocado esotérico, na verdade, mas sim, de levar, obviamente, tudo. Assim, atenção, eu pessoalmente acho que o mar cura. Eu sinto-me sempre melhor. A sinusite diz sempre que é verdade. Pois, eu pessoalmente gosto muito de nadar, até gosto mais de nadar no mar, porque é mais livre. E acho que também foi este sentido de liberdade, ou seja, o chamamento que ela sentia a ir para o mar, um bocadinho de eu preciso ser livre, eu preciso de limpar tudo aquilo que tenho, portanto, e fazer essa transição. E deixa-me perguntar-te o seguinte, como é que tu viste, ou seja, na relação que ela tem atualmente agora na vida adulta com o companheiro atual, com o namorado, companheiro, portanto, eles foram viver para a casa dos pais, não é? Portanto, dos pais dela, portanto, ela volta ali um pouco às infâncias, não é? Porque ela ali as memórias todas. Como é que tu viste aquela necessidade que ela tem, ou seja, a minha questão é a seguinte, a necessidade que ela tem de que o namorado se abra com ela, que no fundo que acabe com os tabus em relação, ou que não tenha tabus em relação à sexualidade, ao desejo sexual ou à falta dele, à ideia dos fetiches. Isso achas que é uma resposta que ela está a dar, portanto está a tentar, digamos assim, reparar a infância dela, fazendo diferente agora enquanto adulta, querendo... Não é que ela tenha feito algo que não pôde, porque os pais é que tiveram, se calhar... Percebes a ideia? Ou seja, ela está a querer agora enquanto adulta trilhar um caminho de transparência tal, porque depois ela também diz ao pai, porque não te sentes tão à vontade comigo agora, porque o pai estava um bocado... Certo, inibido, não é? Sim, pela questão do toque, do físico, porque houve ali coisas do passado que... Mas lá está, é um bocadinho isto, não sei, eu não sou mãe, portanto não sei decifrar essa questão com as crianças. Tive muitas crianças e tenho crianças à minha volta e percebo que às vezes esta linha é confusa para as próprias crianças, ou seja, quando estão numa fase
tão tenra, naturalmente não percepcionam as coisas com alguma maturidade, porque é isso é que então traduz o crescimento. Sim. Mas acho que aqui neste filme em específico ela aborda essas questões mesmo da salvação, até do seu infortúnio, quer dizer, daqui de alguma desavença com o companheiro, relativamente a não sentir que se calhar ele está a mentir, que não está a dizer a verdade. Acho que lá está, não é tanta componente sexual, ou seja, diretamente daquilo que é. Ela até faz várias abordagens, finge que não o conhece, portanto... Sim, é tal questão do fetiche que ela queria que ele se abrisse também em relação a essa possibilidade. Se é uma coisa que ele gostaria também de fazer, o que eu senti é que ela tentou com que ele se abrisse ao máximo, para que ela se abrisse também, para que tivessem uma sexualidade, digamos assim, transparente. Sim, só que pronto, isso pode resultar ou pode não resultar, e de facto ele não se sentia confortável com isso, portanto acaba até por ser ele a dizer: eu não quero, não me revejo nisto, não quero fazer isto. E é ela que também anda aqui nesta busca para perceber o porquê de sentir que de alguma forma não está, diria se calhar, segura, não é? Porque ela de facto não está segura, e há muitas coisas que reaparecem, que vão aparecendo, que vão se misturando até com a própria realidade, em que eu senti que de facto toda esta questão eu achei curioso, porque estive a pensar um bocadinho mais sobre a questão do filme. Eu sempre vi é o pai, portanto aqui a questão é o pai, mas depois percebi que a questão também é a mãe, e aqui também na questão, no facto de como ela se envolve, não é? Enquanto mulher, não enquanto mãe, porque ela não é mãe, mas há aqui uma certa rudeza que ela depois também sente, e até tenta pedir desculpa à mãe no final. Sim. Portanto, tenta aqui criar uma ponte saudável, mas de facto foi aqui um trilho em que ela própria tratava a mãe com alguma repulsa, portanto sem perceber o porquê. Isso, como falamos há pouco, não está intrinsecamente relacionado com a atração desmesurada que ela tem pela figura do pai, em que na infância, e que depois ela vê o pai um pouco como um deus, não é? Como uma figura um deus misterioso, e a mãe é um apêndice. É um entrave, não é? Porque está ali no meio deles. Está ali no meio, sim. E sim. E é uma questão que acredito que esteja presente muitas vezes nos casais, em crianças mais pequenas, esta questão das miúdas se apegarem aos pais, ou vice-versa, dos rapazes aos pais, não é? Sim. Depois o efeito que tem digamos assim, de contágio negativo para o outro lado, não é? Ou seja, a relação do outro lado depois corre o risco de se desvanecer ou de ficar mais fragilizada, não é? Sim, até porque estas questões têm sempre um contexto, e lá está, há sempre coisas que diferem, e achei que a Helena aqui foi muito corajosa, porque deu a sua imagem, não é? E acho que não é fácil também para quem realiza, faz parte aqui também de criar essa imagem extremamente exposta. Mas por isso é que também acho que foi desafiante trazer este filme, até porque ele esteve no Lefest no ano passado, apesar de eu ter estreado em Espanha em 2023. Sim. Ele esteve no Lefest em novembro, certo? Sim, eu fui ao Lefest, mas não vi este filme lá. E acho que até estava a concorrer, não sei sinceramente se ganhou alguma coisa ou não, mas de facto
Eu fiquei encantada. Sim. E ela faz parte de uma boa geração de realizadoras da Catalunha, porque aliás o filme é em catalão, fala-se em catalão. Eu quando vi a produtora Elastic Films lembrei-me logo da Carla Simone e da Clara Roquet, que são duas realizadoras fabulosas, e que a Carla Simone já fez 2 longas-metragens e a Clara Roquet uma, e portanto vejo aqui também semelhanças com o cinema da Helena. Acho que elas baseiam-se muito na experiência intensa de vida que tiveram na infância, as 3. Apesar de eu não ter lido sobre a história da Helena, mas pareceu-me que ela deve ter vivido aquilo ela própria ou ele nunca desvendou muito bem essa questão. É bem possível. Mas sim, ela creio que torna aqui um bocadinho um sentido mais pessoal daquilo que é o filme. A mim surpreendeu-me imenso. Acho que é um filme que, mais uma vez, vale a pena ver, não é? Não trago postais porque não vais ver este filme ou não guardes este postal. Acho que é importante, acho que não é um filme que seja muito ou demasiado contemplativo. É um filme que vai direto ao assunto, portanto. E o assunto até é interessante, o assunto até é bom. Sim, e o que eu senti também é que vi alguma proximidade também com o cinema da Lucrécia Martel. Também influencia a Carla Simone, que é esta tal questão de arranhar e de ser incómodo e ser difícil, mas não pela, digamos assim, pela narrativa em si, pela história em si, mas mais por aquilo que serve de base para a ideia, para aquilo que é, ou seja, que é o que lhe interessa à autora. Percebes aquilo que eu estou a dizer? Ou seja, o que lhe interessa a ela é a questão da sexualidade, dos corpos, do condicionamento das relações, porque depois, do ponto de vista da narrativa, ela está ali com o namorado, mas nem se sabe bem o que é que aconteceu depois com ele, se estão juntos, se não estão juntos, se eles se vão embora ou não. Ou seja, a ideia está acima da história, a ideia dela, que lhe interessa, que quer passar, é mais importante do que a própria história. É isso que Sim. Quando um autor faz isto, eu acho que é sempre arrojado, porque... Sim. Não, sem dúvida, porque sentimos que também não é algo... claro que existe um guião, não é? E que não fazem isto porque sim, não é? Mas de facto eu senti que a própria realizadora pegou nesta abordagem de uma forma muito incisiva, portanto dar aqui um certo contexto por baixo, mas de facto é sobre isto que queremos falar. Precisamente. Portanto acaba por ser fundamental estas 3 dimensões, até porque como é que vamos explicar todas estas, se calhar, condições que temos em adultos na questão do envolvimento sexual, por exemplo, ou mesmo sexual e emocional, portanto aqui a partilha de viver com alguém e tudo mais, quando estas questões de facto sobem, é arriscado é ir atrás e de facto atribuir aqui esta ideia a cada dimensão, a cada personagem, selecionar. Acho que foi muito bem selecionado a questão de como a mãe age de uma forma, o pai age de outra, os próprios amigos dos pais têm aqui uma abordagem também diferente, recatada, ausente também às tantas, portanto aqui em que estão nos convívios e que detectam e que veem e tudo mais, portanto tá bom. Acho que sim, acho que se tiverem curiosidade, obviamente. Sim, está no filminho. Está no filminho, sim. Está no filminho, portanto é ver, sim. Bom, vamos passar para o próximo. Sim, estou curiosa, não é? O próximo filme, sim. Portanto, é o filme da Chantal Akerman, o filme Best, de Leste,
Deste com apóstrofo, portanto, em francês, da Bélgica, Deste. Em português será de Leste. Eu trouxe, antes de vermos propriamente o postal, falar dele concretamente. Eu só dizer que trouxe este filme porque finalmente vi o filme no cinema no dia 30 de dezembro, portanto na véspera da passagem de ano. Já o tinha visto 2 ou 3 vezes, mas sempre fora da sala. Nunca tinha visto no cinema e surgiu a oportunidade, vi-o na Cinemateca no dia 30 de dezembro, escrevi sobre ele no site na Vaga de Romera no dia 31, portanto a fechar o ano. Mesmo ali antes de... Sim, foi a última escrita do ano. E pronto, eu quis muito trazê-lo porque é um dos meus, posso dizer mesmo, um dos filmes que eu mais gosto atualmente. Eu fiquei muito curiosa com a tua escolha. Mas estou prontíssima para ouvir. Então vamos lá. Para perceber. É um filme que eu gosto particularmente e tinha que o trazer cá porque é uma experiência. Ver este filme, aliás, ver filmes da Chantal Akerman é sempre uma experiência absolutamente desafiante e transcendental até para o espectador, e este filme particularmente. Portanto, o plano já está nas imagens. Vou então descrevê-lo. Portanto, nós temos aqui a imagem de um plano, mas é um plano em movimento porque é uma panorâmica que dura 2 minutos e 54 e portanto como é um plano com uma imagem, portanto, fixa, não é? E física, que origina o postal, conseguimos aqui trazer parámos a imagem em movimento e trouxemos aqui, digamos, aquilo que é mais pertinente nesta panorâmica de 2 minutos e 54. Portanto, contextualizando, Chantal Akerman pôs a câmara no centro do átrio desta estação ferroviária, que julgo ser em Moscovo. Nunca há certezas, porque não há contextualização geográfica de onde se está a filmar, certo. O que é ótimo. Andamos sempre assim um bocadinho às escuras. Também não há iluminação propriamente do filme, a iluminação é a que há, portanto nos interiores vai havendo, na rua é às escuras, ou então com as luzes da iluminação dos postes. Mas este plano, portanto, a câmara está estacionada e no preciso momento começa a rodar lentamente para o lado esquerdo. Portanto, há 2 portas onde estão a entrar e sair pessoas em catadupa, porque é uma estação com muito movimento, e no preciso momento em que começa a rodar para o lado esquerdo lentamente, dá-se uma espécie de milagre. É um plano milagroso, ou seja, porque quando começa a rodar para a esquerda, uma das pessoas que está a entrar, precisamente do lado esquerdo, é naquele segundo ou é no segundo a seguir. É ali na transição de um segundo para o outro. Entra um paraplégico com as pernas amputadas, que é este senhor que nós vemos aqui mais baixo do que os restantes, e a olhar para cá, ou seja, olhar para a câmara. E ele está, portanto, apoiado num carrinho muito rudimentar de madeira, com umas rodinhas cuja mobilidade é provocada pelas suas próprias mãos. Portanto, ele arrasta, faz as rodinhas andar com a força das mãos. E a partir do momento que ele entra pela porta esquerda e a câmara está a rodar lentamente, ele olha para a câmara, não para de andar o carrinho, mas também devagarinho, ou seja, ao ritmo da câmara, e isto é uma experiência real. Portanto, isto é a magia do cotidiano, nada disto é preparado. E conforme ele faz o percurso, que dura 1 minuto até desaparecer fora de campo, não é? E a câmara vai acompanhando o percurso dele, sempre devolvendo-lhe o olhar. Porque ele foi a única pessoa que esteve sempre a olhar fixamente. De todas aquelas pessoas que passaram ali, porque as outras pessoas ou não olharam, ou olharam e desviaram o olhar e continuaram a andar. E ele andou devagarinho, mas vai andar até ao fim. Se agora lá está a magia do cinema, se agora este postal se transformasse aqui, ganhasse movimento, iríamos ver que ele faz a curva até sair desta sala, e mesmo entre as pessoas, portanto ele está numa altura mais baixa, não é? Porque as outras pessoas estão em pé, ele vai vendo pelas frestas
das pessoas vai vendo, olhando sempre para a câmara, e a câmara vai sempre olhando para ele. Portanto, é um momento singular de cinema. E depois a câmara continua a rodar, e ele já saiu de campo, e portanto a câmara continua a rodar, faz lentamente a panorâmica total, 360 graus, demora 2 minutos, portanto percorre sobre o seu eixo todo o espaço, sempre com muitas pessoas para cá e para lá, até chegar ao relógio que está fixado na parede da estação onde começou, e depois ainda faz mais meia panorâmica, mais 1 minuto. E é muito interessante porque a câmara está ali no meio, é tipo uma rotunda, um marco, um pelourinho, qualquer coisa que foi montada ali, e as pessoas, sim, algumas olham, param, não sei o quê, mas muita gente já está a lidar com aquilo naturalmente, a passar de um lado para o outro. E pronto, o plano é fantástico, poderia trazer muitos outros, até porque eu acho que o filme é todo cheio de planos possíveis postais, porque de facto é assim. Eu gosto muito do acompanhar lentamente, e lá está, é mesmo característico, e de facto fiquei quando vi este postal, percebi porque é super peculiar esta parte em que, quer dizer, existem tantas pessoas de um lado para o outro, não é? Porque é uma estação, mas há ali aquele ponto específico, e achei muito interessante. Sim, porque a câmara também acabou por lhe dar a atenção que ele provavelmente não tem das outras pessoas, né? Que anda ali a circular no meio das pessoas em pé, quase a tropeçarem nele. Mas há aqui, portanto, este plano em movimento, mas há aqui tipo uma espécie de jogo de contrastes ao longo do filme, naquilo que é o movimento e o que é o estacionamento. Da própria câmara, porque, por exemplo, ela utiliza muito os travelings no exterior e no interior, portanto, travelings laterais. E eu, a primeira vez que eu vi este filme, o Dest, sempre associei aquilo a aqueles travelings laterais longos, com filas de pessoas na rua à espera do autocarro, ou à espera de alguma coisa que venha. Parece ser o autocarro, porque nunca vem, mas há de vir. E no interior das estações as pessoas também estão todas quase umas em cima das outras, à espera de algum transporte para irem para lado algum. E nesses travelings é como se a cortina estivesse a ser aberta. Portanto, é esta a sensação que eu fiquei, a tal questão da cortina de ferro, do mundo estar dividido em 2 blocos, não é? Certo. Portanto, convém dizer que este filme foi filmado parte na Rússia, outra parte na Alemanha Oriental, outra parte na Polónia. E aquele travelling lateral lento, não é? Longos, bastante longos, os travelings, parece que a cortina está a ser fechada, está a ser aberta, e as pessoas estão. Portanto, nós vemos os rostos com uma imobilidade tremenda, uma imobilidade dentro da intimidade, quase, porque a câmara muitas vezes parece estar a meio metro ou menos dos rostos, e há ali ao mesmo tempo uma imobilidade, mas também uma ânsia de querer mostrar o rosto, de querer mostrar o rosto. E depois, os planos em contraste, os planos fixos, também muitos deles longos, servem para retratar muito aquilo que são as pessoas que acabam por ser aqui representativas de algo, não é? E também as paisagens. E, portanto, esta parte do movimento e do estacionamento entra aqui num sistema de posições em contrastes que o próprio filme vai alimentando no seu decurso, porque, se reparares, tens a parte de filmagens nos interiores e nos exteriores. Depois tens a cidade e o campo, o dia e a noite. É um contraste sempre. O verão, o inverno, as pessoas que estão a apanhar batatas no campo, as que estão a dançar numa festa de casamento na cidade. Há um plano maravilhoso também, plano fixo na casa de uma senhora mais velha. Esse plano, em termos de postal, até era aquele que daria um postal assim, não era preciso fazer nada na imagem, ou seja, pronto, estás a olhar para ela e estás a ver um postal.
que é uma senhora que está assim sentada no interior de casa dela, está sentada meio curvada na poltrona e tem um fio atrás de um candeeiro branco e aquele fio parece que está a segurá-la e a prendê-la da tal imobilidade e ela não está a olhar para a câmara, ela está a olhar para de lado e do outro lado está a televisão ali a debitar notícias de uma língua que nós não conhecemos e que não é legendada e que nem a própria Chantal Akerman conhece. E portanto aquilo, ou seja, e ela nem sequer está a olhar para a televisão, ou seja, ela está imobilizada ali num horizonte que é só dela. E essa questão da linguagem, ou seja, da língua que vamos ouvindo, dos diálogos na rua, nas estações, que não chegamos a perceber, e depois também a câmara muitas vezes está a andar lentamente nos travellings, não dá para perceber o que é que eles... Não é nítido, não é? Sim, mas dá essa sonoridade que ou seja, que tem atrás de si um significado, ou seja, e faz-nos também trabalhar enquanto espectadores, tentarmos perceber o que é que estão a dizer uns aos outros, o que é que é muito interessante isso, porque ela não introduz também, por exemplo, música. A música que nós ouvimos no filme é sempre diegética, está sempre a acontecer. Sim. O próprio carro onde ela filma liberta música. Há uma parte em que ela passa na estrada e tu estás a ouvir música, mas não ouves ninguém a tocar. E depois só pode ser do rádio do carro. E depois tens uma parte do concerto, outra parte em que há uma festa à noite e começa o rock and roll, porque é aquela libertação, penso que era na Alemanha aí, lá está, nunca sabemos. Sim, o country de uma janela também a sair de manhã, música country. E a dizer justamente isso, é que nós nunca temos a percepção de onde é que é, não é? Ou seja, é como se estivéssemos a viajar num sítio em que nós não sabemos para onde é que estamos a ir e de facto acaba por ser incrível, porque eu acho que ela há planos muito bons. Eu gostei não é nada de especial se calhar, mas e as pessoas ou seja, a câmera está fixa e as pessoas a virem, parece que vão ao encontro da câmera, ou ao encontro dela ou de nós, e achei particularmente interessante. Sim. Aliás, eu acho que o filme todo é muito poético, praticamente. Mas isso que tu estás a dizer faz todo sentido e é o cerne do cinema dela, que é as pessoas virem e estarem, ou seja, no movimento da vida, não é? No fundo, a câmara dela segue um bocado o fascínio pelo cotidiano, pelo movimento da vida, pelas rotinas. É aí que ela encontra a humanidade, estás a ver? Nessas tarefas, nesse cotidiano do dia a dia. Até parece que é uma certa veracidade daquilo que está a acontecer. É isto. Sim, isto. Sim. E é-nos apresentado assim. Sim, se tu reparares, o que separa a vida daquelas pessoas que está a acontecer naqueles diferentes locais de nós, espectadores, é apenas o ângulo que ela escolhe e o momento em que decide ligar a máquina, porque o resto, como já vimos, não há música introduzida, não há números, não há contextualização, não há informação geográfica, não há depoimentos, não há testemunhos. Parece que não temos nada, mas temos tudo. Não há análise, portanto. Tudo em aberto. E depois chamas a um documentário, chamas ficção. Ela, num livro uma parte de um livro sobre este filme que é À bord de la fiction, à bord de la fiction, porque o filme depois também deu uma instalação de vídeo e deu também uma. E não nos vamos esquecer também que é o contexto, portanto, até o ano, não é? De 93. E deu livro, era isso que eu queria dizer, desculpa, deu livro e deu uma instalação, sim. Estava a faltar a ideia que deu um livro, sim. A questão do próprio ano, não é? De ser 93, já é aqui um pós. Ruir daqui algo, um pós já um bocadinho mais. Há aqui a queda da URSS. Sim, a queda do Muro de Berlim também. Sim, mas ela diz que nesse livro ela diz que a ideia dela foi, portanto, filmar aquilo que lhe tocava, que mexia com ela, roçando a ficção.
ou seja, um documentário à maneira dela, filmando como ela gosta de filmar, mas roçando a ficção. Pronto, é assim que ela classifica a coisa. Mas pronto, ficas um pouco sem saber o que é que poderá vir a acontecer, cria uma certa hipnose até, uma certa agonia até o tédio, não é? Muitas vezes acaba por ser entediante. Não é um filme fácil de ver porque tens de ter a resistência para tal, não é? Porque há uma linearidade constante e muito linear, não tens resolução, conflito, clímax, não tens nada disso. Não tens nada para distrair, olha isto. Foi isto que eu trouxe. Sim. Portanto, pois, eu pessoalmente gosto. Sim, eu acredito que é um filme que deveria ser, até acho que já comentei isto contigo, acho que devia ser introduzido nas escolas. Acho que é um filme que seria muito importante, poderia ser muito importante para cultivar aquilo que é digamos assim, o gosto enquanto espectador, ter tarimba de espectador de artes, não só de cinema, porque é preciso olhar para ver, mexer os olhos para tentar perceber realmente o que extrair das imagens, refletir sobre elas, escutar efetivamente o som quando o som é mais importante do que as imagens, e depois fazer conexões e criar uma própria narrativa para o filme, porque é isto que ela nos permite fazer. Por exemplo, a mim pôs-me muito a pensar na questão da ausência de publicidade que havia na altura e na forma como impacta isso na iluminação e portanto, na iluminação e na luz da própria cidade, porque na parte final, penso que já é em Moscovo, tens não havia, a única publicidade multinacional que tu vês é da Pepsi, é a única que tem uma luz, o resto tu vês tabaco, escrito, portanto, com capa. Língua de leste, sim, não sei se, portanto, aqui já não sei se o tabaco estava escrito se era na Rússia, não sei, mas pronto, ou na Polónia, mas portanto tu vês aqueles quiosques, aqueles pré-fabricados todos de comércio, mas sem luz, tudo muito às escuras, e depois não há outdoors, há pouca iluminação, porque a publicidade, o advento da publicidade veio realmente encher as cidades com letreiros, neons, iluminação, não é? Lá está, porque é a transição. Há pouco aquilo que tu falava do ano, não é? Há aqui esta transição de até as pessoas, quer dizer, eu tenho noção que até há muita gente que ainda aos dias de hoje sente a fazer essa transição ainda. E acho que aqui, especificamente neste tempo, é importante perceber que, pronto, é de facto uma área sensível. Sim, mas... que de repente, não é? Teve aqui um rompimento diferente, e eu acho que essa questão da ficção é muito interessante porque acaba por te levar a algo que é completamente inesperado, mas que até se calhar tem um certo controle de ficção, de não, por exemplo, de ir a um casamento. Há mil coisas que podem acontecer num casamento, não é? Mas pode-se... Sim, aquelas danças. Ou seja, parecia que as pessoas estavam a testar novas danças também. Parecia não, estavam mesmo a testar novas danças. Depois, quando estavam agarrados, depois sozinhos, estavam ali a ensaiar. Mas só para concluir a ideia das luzes, dos neons, da publicidade, o impacto que isso teve na paisagem urbana, não é? Hoje, quando pensas nas grandes cidades, incluindo Moscovo, claro, à noite, não é? E olhas para esta cidade à noite com muitos descampados no meio, com terra batida, lama até, e com tanto comércio, mas sem luz, quase tudo apagado, parece que a distância temporal é muito maior, não é? E só passaram 30 anos, não é? Porque lá está, depois essas multinacionais influenciaram também as empresas nacionais de cada país, em que qualquer loja que abra agora mete não sei quantas luzes e um outdoor para aqui, para ali, não sei o quê, e as cidades são muito isso também, não é? Se pensarmos, por exemplo, em Tóquio ou na Coreia do Sul, então ficamos logo ali com a passar luzes. Mas intrigou-me isso bastante e fiquei muito aí e a ver também aquela praça desterrada e as pessoas parece que não tinham, ou seja, tinha muito espaço para andar, agora falta espaço às pessoas, muitas vezes, com os carros, com
habitação, com os prédios ali, havia demasiado espaço para as pessoas andar ainda, não é? É uma espécie também de libertação, não é? E este sentido de romper com tudo. É um bocadinho. Eu, pelo menos, li-o dessa forma, muito poética. Eu achei-o bastante poético, portanto, acho que vi-o de várias formas e fiquei. Sim, tu que és uma amante da fotografia. Meu Deus. Sobretudo até aqueles planos individuais. Outro contraste que ela faz é as multidões e o indivíduo também, não é? Porque há planos até no interior das casas, aquele senhor está a comer sozinho, outro que está a cortar o chouriço, portanto são mesmo. E ações próprias, não é? Portanto, de ser só uma pessoa a fazer uma tarefa, portanto, em específico. E pronto. E pronto, ficamos sem mais tempo para falar. Agora continuamos a falar noutro sítio. Bom, chegou então assim ao fim mais um Postal Filme. Estaremos de volta precisamente daqui 15 dias, portanto é dia 13 de fevereiro. Sim. 13 de fevereiro, sempre às quintas-feiras, sempre às 22 horas. Sempre comigo, Stefan Pires, e com a Melissa Coimbra nesta troca de postais. Tenham uma ótima noite e acompanhem-nos na Rádio Movimento e nas redes sociais. Boa noite, obrigado. Obrigada.